O nome do Senhor nesta manhã, pois Ele virá buscar a igreja que o aguarda. Amém? És adorado em final, tão desejado aqui, mas nada se comparará.
de olhos acontecerá, mas a igreja será arrebatada no piscar de olhos acontecerá. Paz do Senhor, igreja. Glória a Deus pela sua vida que está aqui nesta manhã. Uma manhã de adoração, de louvor ao Senhor, em gratidão a Ele de estarmos aqui. Amém? Vamos orar ao Senhor e agradecer por mais uma oportunidade que Ele nos concede nessa manhã. Soberano Deus, eterno Pai, diante da Tua presença, ó Espírito Santo do Senhor, ó Pai, nós te agradecemos, ó Espírito Santo de Deus. Obrigado, Jesus, por mais uma oportunidade que o Senhor Jesus nos concede nessa manhã, Deus. Que o Espírito Santo do Senhor possa falar aos nossos corações, através da Tua palavra, através dos louvores, ó Pai. Tudo que for entoado aqui neste lugar, ó Pai, que possa atingir aos nossos corações nesta manhã, ó Pai. Quem não pôde estar aqui neste momento agora, que o Senhor Jesus também possa visitar. Quem estiver a caminho, que o Senhor Jesus traga, ó Paizinho querido Deus eterno, com tranquilidade para a Tua casa, ó Deus. Que nós possamos adorar a Ti em espírito e em verdade nesta manhã, ó Pai. Que tudo, ó Paizinho querido, que for de impedimento, que possa cair por terra neste momento agora, ó Pai. Que nós possamos estar com os nossos corações abertos, ó Pai, para adorar, entregar a Ti o nosso melhor nessa manhã, ó Pai. Fica conosco, ó Pai, nessa manhã, Espírito Santo do Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Convido você a abrir a palavra do Senhor em Salmos 34. A gente vai estar lendo do verso 1 ao verso 4. Glória a Deus, aleluias. Amém? Quem não tiver a Bíblia, tem lá no telão. Eu vou estar lendo lá, que é mais simples a tradução. Louvarei ao Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará continuamente na minha boca. A minha alma se gloriará no Senhor. Os mansos o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei ao Senhor comigo e juntos exaltemos o seu nome. Busquei ao Senhor e Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Nessa manhã, nós estamos buscando ao Senhor e Ele irá nos livrar de tudo aquilo que tem afligindo as nossas vidas. Então, abra o seu coração nessa manhã, adore a Ele, entregue a sua melhor adoração, que Ele vai responder a tua vida. Amém? Vamos continuar louvando com o Ministério de Louvor. Amém? Paz do Senhor, igreja. Amém. Vira para o irmão que está do seu lado e diga, que bom que você veio. Glória a Deus.
Amém? Amém. Que bom que vocês vieram, né? O pessoal do louvor, né? Vocês não viram, a gente puxa a orelha depois, o banco vem, brincadeira. Amém? Estamos na presença do Senhor, meu amado. Sabemos que a nossa semana é correria, existem problemas, mas na presença do Senhor há uma alegria que não se compara ao que o mundo oferece. E a palavra de Deus vai dizer que os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Isso não vai impedir dos montes ter tempestade, ter vento, ter chuva, mas os montes continuarão lá. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor. Então, se alegre na presença dele. Vai vir chuva, vai vir problemas, vai vir lutas, mas permaneça firme na rocha que é Cristo. Amém? Palmas. Tchá. Tchá. Tchá.
alegria nessa manhã. Vamos declarar que o Espírito Santo do Senhor venha Glória a fluir Deus, neste aleluia. lugar. Onde o Espírito de Deus está, não há tristeza, não há choro, porque Ele transforma tudo. Glória a Deus. E o amor dele lança fora todo medo. Aleluia. Então esse é o momento seu com Ele. Deixa o Espírito Santo fluir na sua vida. Comece a falar com Ele. A falar, Senhor, eu estou aqui. Eu preciso te sentir. Porque a presença de Deus só vem quando a gente deseja Ele. Então deseja Ele nessa manhã. Amém? A atmosfera já mudou. Teu Espírito
Meu irmão, continue adorando a Deus com as suas palmas. Continue mais forte, porque Ele merece toda a honra, toda a glória. A atmosfera já mudou neste lugar. Glória a Deus, aleluias. Louvado seja o Senhor. Peço que você fique um pouquinho ainda em pé. Nós vamos fazer uma parte também muito importante, que vamos pedir e orar pelos enfermos, aqueles que necessitam da nossa oração nessa manhã. A palavra do Senhor, lá em Mateus 8, do 1 ao 3, vai dizer: Ora, descendo ele do monte, grandes multidões o seguiam. E eis que um leproso, tendo se aproximado, adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, pode purificar-me. E Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: Quero, fica limpo. E imediatamente ele ficou limpo da sua lepra. Então, da mesma forma que esse leproso foi curado, eu creio que se você tem uma causa nesta manhã, Deus vai entrar com providência. Então que nessa oração você apresente a sua vida, a sua família, aquele que necessita de uma cura, que seja interior, exterior, ou que esteja passando por um momento difícil. Eu creio que Deus vai entrar com providência. Convido o presbítero José a estar fazendo essa oração pelos enfermos nesta manhã. Oremos ao Senhor. Grandioso Deus, Pai amado, Pai querido, diante da Tua presença, Senhor, estamos, meu Deus. Pedimos ao Senhor neste momento pela vida daqueles que estão enfermos, acamados, desenganados pela medicina, que o Senhor possa estender as Tuas mãos e socorrer, meu Deus, passando o bálsamo de cura, meu Deus, libertando, curando, salvando, para a glória do Teu nome, meu Deus. Assim nós te pedimos e assim já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Pode se sentar nesta manhã, fique à vontade, estamos na casa do papai. Vamos fazer também uma parte importante, que é a nossa apresentação dos nossos visitantes nesta manhã. Está conosco nesta manhã nossa irmã Jaqueline, faça um sinal assim com a sua mão, e nossa irmã Rosângela, amém, lá atrás. Mais alguém que está nos visitando pela primeira ou segunda vez nesta manhã, faça assim um aceno com a sua mão para a sua igreja, amém, graças a Deus. Mais alguém? Mais ninguém? Amém. Como a igreja sauda essas irmãs? Sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Fique à vontade. Estamos na casa do papai. Assim como o nosso pastor sempre fala, você tem liberdade de abrir a geladeira. Só não tirar o sapato, né? Às vezes, né, pastor? Mas fique à vontade. Estamos na casa de papai. Amém? Fernando, por favor, coloque os avisos da semana. Vamos estar passando os nossos trabalhos durante a semana. Temos oração pela manhã das 8 às 9 da manhã, de segunda a sexta-feira. Você que está na sua casa, que tem a oportunidade de vir, nossas irmãs estão orando das 8 às 9 da manhã. Ainda na segunda-feira retorna o trabalho do culto do lar. Amém? Se você, lembrando, se você tem um desejo no seu coração ou alguém para fazer uma visita, um culto no lar, procure nosso irmão Duda, que está lá atrás. Duda, faz uma cena assim. Amém. A nossa irmã Cleusa ou o nosso irmão Maurílio, você procure eles. A gente tem 2 datas em março. Isso, 2 datas em março. Então, lembrando que amanhã retorna os trabalhos. Se você tem interesse de estar ajudando nesse trabalho também, os irmãos se reúnem aqui na igreja às 19h30 e às 20 horas. É um culto bem rápido, um culto bem objetivo. Das 20 às 21, os irmãos estão levando a bênção do Senhor para a tua casa. Amém? Na terça-feira, nosso culto da vitória. Lembrando os irmãos que a partir das 19h30 a gente tem oração. A igreja já está aberta das 19h30 às 20 horas. A partir das 20 horas tem o nosso culto da vitória, das 20 às 21 horas. Fique à vontade, se você tem interesse, venha, busque a face do Senhor neste culto. Nas quartas-feiras está uma campanha muito importante, que é uma carta para Deus. Todas as quartas-feiras, a partir das 15 horas, a nossa irmã Edna está à frente deste trabalho, está com essa campanha. São 21 quarta-feiras que o Senhor Jesus colocou no coração dela esse tema, uma carta para Deus. Daniel, capítulo 10, verso 12. Amém? Se você está na sua casa ali e tem essa vontade no seu coração, venha adorar ao Senhor, venha participar dessa campanha. Amém?
Quinta-feira, nossa segunda parte da primeira aula, que diz lição 1, Anjos, Doutrina Bíblica versus Conceitos Modernos. A nossa pastora iniciou nessa quinta-feira que se passou e ela vai finalizar essa parte. Então, venha aprender a palavra do Senhor, porque nós sempre temos que estar em constante evolução. E nada melhor de estarmos aqui na quinta-feira. Lembrando aos irmãos, às 19h30 abre-se a igreja para oração e às 20 horas inicia-se o culto. Sexta-feira continua o nosso trabalho da entrega do leite e ação social, xerox, impressão, segunda via de compra, cadastro, senha no Gov, foto 3x4. Todos esses benefícios estão gratuitos à comunidade, à nossa igreja. Então você que conhece alguém que necessita, que tem alguma dificuldade para estar cadastrando uma senha ou até mesmo imprimindo algo, traga para a igreja. A partir das 8 horas da manhã até as 9, as nossas irmãs estão aqui fazendo esse trabalho em benefício da comunidade. Então você conhecendo alguém que necessite de algo, que você traga para este lugar, que eu creio que Deus vai abençoar a vida dessas pessoas que necessitam. Amém? Instituto Capel ainda está em recesso. Tem previsão, pastor? Depois do carnaval, então, nós temos esse trabalho também muito importante, que é o Instituto Capel, que ele disponibiliza vários exames, consultas mais rápidas, às vezes, com facilidades em questão de valores. Então, depois do carnaval, está voltando esse trabalho também. Você que conhece alguém que precisa desse trabalho, traga aqui para a casa do Senhor, que ele vai ser muito bem atendido. Tem serviço também de advocacia. Então, traga para a casa do Senhor, que ele vai ser muito bem atendido. Aniversário da Tarde da Bênção. Isso, sábado. Nosso próximo sábado, dia 10, a nossa irmã Edna está com esse trabalho, 8 anos de vitória. Então, traga mais um. Convida você a trazer mais uma pessoa. Alguém que conheça Deus ou que não conheça, ou aquele seu vizinho, chame, ó. É o culto da tarde da bênção na noite da bênção. Olha aí, ó. É a bênção duplicada. Então, traga para a casa do Senhor. A partir das 19 horas, teremos esse culto abençoadíssimo. Lembrando aos irmãos, nosso próximo domingo é... Glória a Deus. Santa Ceia do Senhor, no domingo às 9h30 da manhã e às 18 horas. Outro recadinho. O nosso corte social era domingo passado, só que teve a queda de energia, então foi cancelado. Então trouxemos para esse domingo. Então hoje, a partir das 11h30 até às 14 horas, nosso corte social. E também, todos os últimos domingos do mês, a gente tem esse trabalho muito abençoado, que ajuda muitas vidas. Que eu estava até conversando até com a Silvângela hoje. Tem pessoas que esperam essa data para vir aqui cortar o cabelo. Então, se você conhece alguém ou está passando aqui na rua, convide ele para poder fazer esse trabalho também. Amém? Fechou. Obrigado, Fernanda. Então, vamos também para uma parte também muito importante. Que Deus abençoe as nossas vidas e abençoa a casa do Senhor, que são os nossos dízimos e ofertas. Lá em 2 Coríntios 9, 7 vai dizer assim: cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Mais uma vez, o Senhor vai dizer que nós temos que adorar a Ele com alegria. Então, separe aquilo que Deus colocou no seu coração. Muitas das vezes a gente acha que, Fagner, mas não é o maior, mas sim aquilo que está no seu coração. É aquilo que Deus colocou no seu coração. Então entregue a Ele o seu melhor e eu creio que Deus vai prover. E se você ainda está desempregado e fala, Fagner, eu não tenho ainda uma oportunidade de ofertar ou dizimar a casa do Senhor, ore com fé nessa noite, nessa manhã, que Deus vai abrir a porta. Eu creio que essa semana ainda pode ser que Deus abra a sua porta e Deus te abençoe. Amém? Eu vou estar pedindo para o nosso irmão Anderson, que estará orando. Após a oração, levante-se e venha entregar sua sal. Graças e paz, igreja. Vamos orar. Senhor, Pai, obrigado, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos dá, meu Deus. Mais uma vez está louvando ao Senhor. Pai, eu peço a Ti, Senhor, que o Senhor venha abençoar, Senhor, dos Teus servos. Abençoa as nossas mãos, Senhor, para que a gente possa prosperar. Que o Senhor unja os nossos pés, Senhor, para que a gente possa ser próspero na onde a gente pisar, Senhor.
Pai, que o Senhor venha abrir porta de emprego, Senhor, para aqueles que estão necessitados. Senhor, que o Senhor possa suprir, Senhor, os mantimentos das casas dos teus servos, Senhor. Pai, assim eu te agradeço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Meus celeiros transportarão a provisão do Senhor. Ali em João no capítulo 4, vai relatar a conversa do Senhor com uma mulher samaritana. Todos nós conhecemos aqui, né, as diferenças culturais, as diferenças geográficas entre Samaria e Judeia. Jesus era um homem judeu e ele pediu para aquela mulher samaritana que lhe desse um pouco de água, pois ele já havia caminhado, né, e ele estava cansado. E ela pergunta, mas o Senhor, um homem judeu, pedindo para uma mulher samaritana um pouco de água. E de todo esse texto tem uma parte, o versículo 10, que fala muito comigo, que ele diz assim: e Jesus lhe respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem está pedindo água, você lhe teria pedido e ele lhe daria água viva. O mundo busca incessantemente algo que possa saciar a sua alegria, saciar a sua vontade, mas são alegrias passageiras que amanhã ou depois a sede volta e cada vez mais se afunda em poços e fontes que não vão levar a nada. Mas na presença do Senhor, Ele dará água viva, uma água que flui, uma água que cura, uma água que supre todas as necessidades. No olhar do Senhor não há julgamento, Ele não faz acepção de pessoas. Deus amou o mundo de tal maneira, isso é o dom de Deus. Jesus é o dom de Deus. Esse hino é um hino novo, né? Então nós vamos fazer o refrão para os irmãos pegarem, e conforme vai passando aí os dias, né, a gente vai colocando ele para os irmãos aprenderem, amém? 1, 2, 3. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu és por quem a minha alma esperou.
Glória a Deus. Esse é o nosso Deus. Beba dessa água nessa manhã, que eu tenho certeza que nós nunca mais teremos sede. Amém? Chegou uma parte também muito importante de ouvirmos a palavra do Senhor. Convido aqui o Diácono Wilson, que está com a incumbência nessa manhã de ministrar a palavra aos nossos corações. Vamos estar orando pela vida dele. Creio que Deus já tem colocado uma palavra no seu coração, que nós possamos estar com os corações abertos para recebê-la. Amém? Feche seus olhos. Soberano Deus, eterno Pai, diante da Tua presença, ó Espírito Santo do Senhor, eu te agradeço, ó Espírito Santo do Senhor, por essa primeira parte de louvor, ó Deus. Paizinho querido Deus eterno, eu creio que o Senhor Jesus já tem colocado uma palavra no coração do Teu servo, ó Deus, que o Senhor Jesus possa transmiti-la, ó Espírito Santo do Senhor, que possa se achegar aos nossos corações, ó Pai. Que nós possamos estar com os corações abertos, sensíveis ao Teu Espírito, ó Pai, para entender a Tua palavra, Deus eterno, e tudo aquilo, ó Pai, que for passado aqui nesta manhã, ó Espírito Santo do Senhor. Que nós possamos também praticá-lo, ó Deus eterno, e alcançar vidas, ó Pai, que necessitam da Tua palavra. Espírito Santo do Senhor, fica conosco, ó Pai. Venha falar aos nossos corações. Em nome do Senhor Jesus. Amém. A paz do Senhor Jesus seja com toda a igreja. Amém. Gostoso
acho que é a primeira vez que eu venho aqui na parte da manhã, né? Você chega aqui e fala, nossa, quanta gente nova, né? Aí você lembra, não, novo aqui é você, né? Eu fui batizado, quem não me conhece, eu fui batizado aqui em 94, 18 de setembro de 94. Mudei para outro município, fui congregar lá, mas o Senhor falou assim, volta onde você parou e cumpre o teu ministério. Aí o Senhor me trouxe de volta. Aí chega aqui, você encontra irmã Severina, essa delícia. Você encontra a famílias, que nem a família da irmã Maria, que era amiga, nossa família amiga nossa. Irmão José, essas pessoas, sabe? Muitos, irmão Cláudio com a esposa. Você vê essas pessoas que perseveraram na fé. E quando você volta, você encontra essas pessoas ainda trabalhando. O irmão Reginaldo, o irmão do irmão Reginaldo abençoou tanto a vida da gente quando eu estava aqui nas maiores dificuldades. Fomos muito abençoados. É uma família abençoada também. É gostoso estar aqui com vocês. E vocês, irmãos novos, que para mim são novos, que Deus abençoe vocês. É bom conhecer vocês. Amém? Vamos abrir nossas Bíblias. Já precisamos ganhar tempo, né? Já recebemos um puxão de orelha ontem, falou assim, ó, cuidado com o horário. Você pensa que o chicote não estrala, mas... 1 Crônicas, no capítulo 4. 1 Crônicas, capítulo 4. O versículo é o 9 e o 10. Irmão, se vocês veem eu tremendo, fica tranquilo, tá? Aqui em cima, irmão, os irmãos sabem, a perna treme tudo aqui, tá? Aqui o negócio fica complicado. Tá? Então vocês não se preocupem com isso não, que eu vou tremer muito aqui. 1 Crônicas, capítulo 4, um texto interessante, que diz assim: foi Jabes o mais ilustre que todos os seus irmãos. Sua mãe chamou-lhe Jabes, dizendo, porque com dores dei à luz. Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo, tomara que me abençoes, me alargues as fronteiras, que seja comigo a tua mão e me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha a aflição. E Deus lhe concedeu o que ele tinha pedido. Amém? Os irmãos podem se assentar. Bom, só para dar uma introdução para os irmãos se localizar. Crônicas, ela relata os acontecimentos que vêm de Gênesis, Êxodo, Número, Josué, Ruth. E reproduz ainda os livros de Samuel e Reis. Tá? Ela faz uma reprodução. Só que agora numa narrativa mais otimista, já que é pós-exílico. Antes, eles estavam vivendo esses acontecimentos. Né? Agora é depois dos acontecimentos. Quer dizer, a sua visão muda, né? Você já passou por muita coisa. Aquelas narrativas, você lembra do que foi. Mas agora você está pós-exílico. Você está voltando agora, você está começando a ser liberto de novo. Então, aquilo que passa se torna, vamos dizer assim, mais otimista na tua vida. Crônicas traz a narrativa dos descendentes de Judá e descendentes de Davi e de Judá, né? E é interessante porque aqui o narrador, ele não se preocupou, já que ele era da nação de Judá, ele não teve essa preocupação de relatar a parte do reino do norte, que foi Israel e Samaria, já que eles não consideravam, porque Judá, ainda com suas dificuldades, ainda conseguiu manter a sua lealdade com Deus. Já Israel e Samaria se misturou com os povos idólatras, e houve aquela mistura. Israel se contaminou, e Judá, ainda com suas dificuldades, ainda conseguiu se manter. E agora, a nação se compõe basicamente de Judá e Benjamim, que Benjamim se uniu ao Judá, virou Judá, e alguns remanescentes das outras tribos, do que era do reino do norte, que se juntaram. Alguns ainda tiveram essa consciência de se juntar ao reino de Judá. Entendeu? A monarquia naquela época foi totalmente destruída. A monarquia que foi inaugurada por Saul foi destruída, né?
Jerusalém estava acabada, Jerusalém estava destruída. A vida antes do exílio era aquela vida, somos uma nação, né? Vamos prosperar, vamos crescer. Mas veio o exílio, veio tudo aquilo. Depois do exílio, a visão não é mais a mesma, o sentimento não é mais o mesmo, né? A comunidade independente agora subjugada ao Império Persa. Antes subjugada aos babilônios e agora aos persas, que foram os persas que dominaram os babilônios. Então era uma nação subjugada, mesmo saindo do exílio agora, mas eles vinham naquele sentimento de derrota, afinal não sobrou nada, a não ser as pessoas, né? A política de tolerância religiosa era severa, porque por mais que eles tiveram a liberdade para adorar o seu Deus, você está no meio de um povo pagão, e você chega no meio de um povo pagão que tem 50, 100 ou 1000 deuses, e você fala, o único Deus verdadeiro é o Criador dos céus e da terra, é o Deus de Israel, com certeza seriam subjugados. Porque, peraí, você aqui, você está na minha casa, você é preso aqui, você é um escravo aqui, vem falar do meu Deus, quer dizer, com certeza eles sofriam várias opressões, né? E é interessante que o narrador aqui, ele traz a genealogia, no capítulo 4 ele está trazendo a genealogia de Judá. E no meio da genealogia, filho desse, que foi filho desse, ele para e coloca. E Jabes foi o mais ilustre dos seus irmãos. Depois, mas ele não continua falando quem foi a família de Jabes. Ele simplesmente entra com esse texto no meio. É muito interessante isso. Jabes, segundo os historiadores, provavelmente, né, não fala, eles se baseiam no capítulo 2, do versículo 55, que fala que provavelmente Jabes era um escriba, de uma família de escribas, e provavelmente o fundador de uma cidade chamada Jabes, que era de Judá, próximo a Belém. Então eles tinham, os historiadores, muitos eruditos têm que provavelmente esse foi Jabes, né? Não é dito nada, né, de quem ele é filho, nada da família dele, tá? Isso são especulações de historiadores, mas é o que provavelmente é. E o nome aqui, conforme nós falamos no versículo 9, né? Sua mãe deu à luz, né? Que quer dizer Jabes, o que causa dor, o que causa aflição. Porque o nome naquela época falava muito do nascimento e da pessoa. Era comum isso. Então era como uma profecia na vida da pessoa, né? Você vê, Icabó, né? Pôs-se a glória de Deus quando os filhos de Eli pecaram e os filisteus tomaram a arca do concerto. E a arca do concerto para o povo daquela era a glória de Deus presente no meio de Israel. Perderam a glória de Deus naquele momento. Abraão, pai de multidões, Salomão, né? Que falar de paz. Por quê? O reino de Salomão não teve guerra. Foi um reino de paz. Nesse ponto, entendeu? E Jesus, no hebraico, Jesus, que quer Jeová, a salvação. Então vocês veem que o nome é como uma profecia. Naquela época a tradição falava. Então você ter um nome que se expressava um caráter era problema. E provavelmente a mãe de Jabes, ela teve muita dificuldade. As mulheres que estão aqui, que já tiveram partos difíceis, gestações complicadas, sabe o que é a dor, o que é a aflição. Muitas vezes aquela gestação perigosa em que você não pode ter o mínimo de gesto, que qualquer coisinha a mulher perde. Eu conheço muitas pessoas que já tentaram e não conseguem. Ficam marcas, ficam sequelas emocionais na mulher. É um sofrimento, a gente sabe disso, né? A gente não ignora isso. Então naquele tempo que não tinha tecnologia, imagina como que era. A situação, a aflição era maior ainda. E Jabes provavelmente foi uma gestação, foi um nascimento assim muito difícil. Por isso que ela colocou esse nome. Agora você olha. Como se olha para uma pessoa, né, que não se espera muito dela.
Como você olha para uma pessoa assim, onde você vê e fala assim, desse não se espera muita coisa. Aparência, vamos colocar nós hoje. Ou por ser, pela sua simplicidade de andar, pela sua aparência simples. Dependendo. Minha esposa já foi julgada simplesmente pela aparência, porque ela estava com uma aparência simples. Ela foi julgada. E eu estava junto e a gente percebeu isso. Mas o Senhor nos abençoou. Não vou contar o testemunho agora, porque o tempo não cabe. Mas, ou você mesmo, porque tem uma vida mais, vamos supor, por ter tido uma profissão melhor, ter tido uma vida mais regalada, você pode ter um carro melhor, por ter uma casa melhor. Você é julgado, é arrogante. Mas é arrogante porque tem, ou então é incompetente demais porque não tem. Julgamentos que se fazem por uma circunstância da vida e não por um caráter que se pode ter por trás daquilo, que não revela quem realmente a pessoa é. Nós temos que tomar cuidado com isso. E Jabes, com certeza, ele entrava nessa lista, ele entrava numa situação dessa, porque olhava e falava assim, olha quem está aí, ó. Esse é Jabes. É dor e aflição da família. A mãe dele só sofre com isso aí. Eu tive uma pessoa que uma vez ele falou assim, ó, vou fazer advocacia. Esse aí, fazer advocacia, esse aí, ser advogado, esse aí não vai dar em nada, olha, ele só bagunça, ele só apronta, não faz nada certo. Um dia ele falou assim, vai moleque, faz, você é bom, você é descolado, você consegue falar bem, você é esperto, você é inteligente, faz. Hoje esse moleque é um grande advogado. Então não se pode julgar por um momento, não se pode julgar por uma aparência, não se pode julgar por pequenos aspectos que às vezes não falam a realidade daquilo que a pessoa pode chegar a ser. E Jabes viu isso. E vocês veem, e como Jabes mudou essa situação? Como ele viu que ele podia mudar essa situação? Não, falou assim, não, comigo vai ser diferente. Como você pode ver, de repente, na sua situação de dificuldade, você pode chegar e falar, não, comigo, daqui para frente pode ser diferente. Julgam assim, mas não quer dizer que tem que continuar sendo assim. Simplesmente, no versículo 10, ele começa, Jabes invocou a Deus. Lembra que o irmão leu aqui no 34, no versículo 4? Busquei ao Senhor, Ele me acolheu, Ele me abraçou, Ele me socorreu. É isso. Jabes, talvez por ele ter sido realmente um escriba, um homem que conhecia de Deus, ele falou, não, primeira coisa, vou buscar a Deus. Primeira coisa, vou colocar o Senhor na minha vida. O Deus de Israel é que vai fazer na minha vida. É esse Deus que vai operar na minha vida. Israel, e simplesmente Jabes buscou a Deus, simples assim. Jabes buscou a Deus. E ele disse, tomara que me abençoe. Algumas versões está escrito, oxalá me abençoe. Essa expressão, ela fala de uma grande vontade de mudança, de realizar, de conquistar. Essa palavra não é simplesmente tomara, não é esse tomara assim como se vier veio, se não vier veio, não, nem se pode. Se você é uma pessoa de fé, você não pode orar. Jabes, quando falou isso, ele estava falando de uma vontade, de uma certeza de que algo aconteceria na vida dele. Tanto é que a King James, uma versão que eu gosto muito, ela diz assim, se com a bênção me abençoares. Agora você coloca essa frase na sua mente, se com a tua bênção me abençoares. Ele não prometeu nada. A gente tem que tomar cuidado quando estamos buscando as bênçãos de Deus, a gente fica fazendo promessas tolas. Se o Senhor me abençoar, eu vou fazer isso. Deus não é Deus de negociata. E outra, ele sabe que a sua colocação é tão fraca que você não vai cumprir. Eu não vou cumprir, então para que fazer promessas tolas? Jabes não fez promessa. Aquele deixou embutido, se com a bênção me abençoares. Ele sabia, se o Senhor me abençoar, não tem nada, eu vou chegar lá, eu vou conquistar, eu vou conseguir. Era isso. Tinha uma fé, uma certeza por trás dessas palavras. Ele não, você vê que
promessas, nem pensar. Não é, primeiro que eu acho que não era coisa do povo de Israel ficar fazendo promessas tolas para Deus. Eles tinham uma grande reverência a Deus, aqueles que realmente buscavam em Deus. Alargues as minhas fronteiras. Fala de expandir o território, ter influência. Naquela época, Israel não cumpriu os propósitos de Deus, que era de conquistar totalmente a terra. Israel nunca cumpriu a promessa. Por isso as misturas daqueles povos estranhos, e se contaminaram com outros povos. Porque quando acabou o período de juízes, acabou as conquistas. Depois de Josué, ninguém foi para continuar aquelas conquistas. Acabou. Então Israel não cumpriu os propósitos de Deus. Então Israel alargar os seus territórios, ou Israel ser influente naquele lugar, era propósito de Deus. Então Jabe estava dentro de um propósito de Deus. Jabe estava nada mais nada querendo que seguir um propósito de Deus na vida dele. Ele colocou o que era propósito de Deus e o que era propósito do seu coração também. Que o Senhor alargue, que amplie os meus territórios, que eu seja influente. Tanto é que no versículo 9 fala assim que ele foi o mais ilustre, ele foi o mais respeitado, ele foi o mais influente dos irmãos, mesmo sendo julgado pelo nome que tinha. Ele mudou isso aí. Mas ele mudou como? Buscando a Deus. Você vê as palavras como ele coloca. Que me abençoes, alargue as fronteiras. E uma coisa interessante. Nós estamos numa campanha esse ano que fala de salvação. Ou seja, para a igreja alcançar a salvação de outros, ela tem que ser influente. Ontem a pastora estava falando disso. Então, você, para alcançar pessoas, você tem que ser influente na vida dessas pessoas. E não o mundo aí fora, não o sistema influenciar a sua vida. Jabes veio no sentido contrário. Quando todas as nações estavam sendo influentes, já que estavam dominaram Israel, dominaram Judá, dominaram tudo, Jabes foi na contramão. Ele falou assim: não, eu vou ser essa pessoa influente, eu vou conquistar esses territórios, eu vou ao contrário. E muitas vezes isso é o ponto que nós temos que tomar cuidado. Nós irmos ao contrário de muitas situações para que o Senhor opere, para que o Senhor abençoe nossas vidas, e não deixar que as situações nos influenciem e acabamos trazendo coisas para nossas vidas que não pertencem a Deus, que não cabe nas nossas vidas. Estamos guardando picuinhas, estamos guardando tranqueiras no quartinho dos fundos, que não nos pertence, que não nos cabe, que deveríamos jogar fora, mas ficam guardando lá mágoas, rancores, falta de perdão, é tanta coisa. E depois, na maior cara de pau, eu venho aqui e falo: por que o Senhor não me abençoa? Eu já ouvi isso, nós já trabalhamos, o Duda sabe disso. O Duda é um moleque de infância que nós brincamos junto na rua, na mesma rua. Então, você vê muitas vezes que a pessoa não quer largar o seu cantinho lá de tranqueira, mas quer que o Senhor trabalhe, que o Senhor opere na vida dele. Não vai, irmão. Não rola. As coisas têm que ser limpas e claras diante de Deus. Não existe subterfúgio, não existe, Senhor, esse lado o Senhor cuida, esse lado deixa comigo que eu resolvo. Não existe isso. Você vê que Jabes entregou tudo na mão de Deus. Seja a tua mão comigo. Isso aqui é muito gostoso, Seja a tua mão comigo. Por quê? Nas escrituras, se você olhar, quando o Senhor está falando da mão do Senhor sobre alguém, ou sobre uma nação, sobre algo, está falando para abençoar ou para corrigir. Ele fala: se a tua mão for comigo, ele está no 10, tá não? Olha lá, seja comigo a tua mão. Porque ele sabia que a mão do Senhor estando sobre ele, ele sabia que ele estava no propósito certo. Ele sabia, se a mão do Senhor fosse com ele, não tinha nada que pudesse impedir dele ser abençoado. Você vê que Atos 11, 21 fala, e a mão do Senhor foi com eles, e um grande número creu e se converteu ao Senhor. Quando fala dos apóstolos,
na caminhada deles. A mão do Senhor era com eles. E tudo que eles faziam prospera. É isso que muitas vezes nós temos que preocupar, que a mão do Senhor esteja sobre nós, para que possamos ser abençoados, para que possamos romper barreiras, para que possamos caminhar. Se a mão do Senhor não for sobre a igreja, não tem como caminhar. Mas para que a mão do Senhor seja sobre essa igreja, nós temos que pensar que nós temos cada um fazer a sua parte, cada um limpar o seu quartinho, cada um limpar a sua vida, cada um agir por fé, cada um dobrar o teu joelho e buscar o Senhor no propósito. Que sem propósito ninguém verá a Deus. A Bíblia mesmo, Jesus mesmo falou: se as nossas justiças não exceder a dos fariseus, de maneira nenhuma veremos o reino de Deus. E quantas injustiças temos visto no meio do povo de Deus? Essas coisas com certeza estavam limpas na vida de Jabes, com tudo aquilo que ele pudesse ser uma pessoa odiosa, porque afinal a nação de Judá estava vindo de um cativeiro e provavelmente ele estava no meio, porque a nação de Judá foi feita cativa pelos babilônicos depois. E uma coisa interessante, Israel foi destruída pelos assírios 120 anos depois é que veio os babilônicos e destruíram Judá, Jerusalém, né? Consequente Judá. 100 anos, eles tiveram 100 anos para aprender a lição e não aprenderam a lição. Tiveram 100 anos para aprender. O que aconteceu com Israel e Samaria vai chegar na gente, se a gente não se cuidar. Fechar os olhos para isso. Sabe aquele sentimento de arrogância? Fala assim, não, mas eles se misturaram. Eles são pagãos mesmo, mas eles se misturaram porque os assírios, quando dominou Israel, o que eles fez? Pegou uma parte do povo, levou e colocou o povo pagão e trouxe para Samaria. Os próprios assírios misturaram os povos. Israel, em vez de rejeitar isso, o que Israel fez? Falou assim, não, é o seguinte, o altar do Senhor está aqui. Você adora o Senhor desse lado, eu adoro o Senhor, o meu Deus desse lado. Você adora o seu Deus aí, eu adoro o meu Deus aqui. Nós se juntamos e fazemos uma adoração só. E muitas vezes nós temos que tomar cuidado para não colocar isso nas nossas vidas, né? Estamos adorando ao Senhor, mas permitindo que em parte da nossa casa, que parte da nossa vida não esteja nessa mesma adoração. Nós mesmos, às vezes, temos que tomar cuidado com aquilo que deixamos entrar, seja pela mídia. A irmã pregou aqui, a irmãzinha pregou na quinta-feira aqui. Tomar cuidado com o que nós entramos na mídia. Tem crente que é fanático por Big Brother. Como é que pode? Eu já vi pessoas sair correndo da empresa que não podia perder um capítulo. Trabalhando, eu tenho que chegar, não vou perder. Eu falo, mas como assim? Entendeu? Então nós temos que cuidar com as nossas picuinhas que nós às vezes permitimos que atrapalhe. A adoração a Deus começa nas nossas orações. Oração é adoração. Oração não é petição, não é só pedir. Provérbios capítulo 30, versículo 15, se eu não estiver errado. A sanguessuga tem duas filhas, a saber, dá. Uma outra tradução, às vezes, pode ser colocada assim, a saber, só sabe pedir. Então nós temos cuidado, nós vemos na casa do Senhor, e culto já está falando, culto é adorar o Senhor. A palavra do Senhor vem como uma graça, uma misericórdia do Senhor na nossas vidas. Fala assim, já que vocês estão me adorando, deixa eu trazer uma palavra de bênção para a vida de vocês. Tá vendo? É isso mesmo. Então, nós temos que tomar cuidado com isso, irmão. Nós devemos adorar o Senhor. Jabes, primeira coisa que eles fez foi isso. Primeira coisa, vou buscar o Senhor. Primeira coisa, vou adorar o Senhor. Isso demonstra dependência de Deus. Você não pode ser dependência da sua circunstância, você não pode ser dependência da sua capacidade intelectual, você não pode ser dependente, entendeu? Porque do seu salário, da sua conta bancária, seja lá o que for. Você tem que ser primeiro dependente do Senhor. Que do mesmo, porque diz que se Ele é o dono da hora prata, hoje você tem muito, amanhã você pode não ter nada. Então você tem que ser primeiro dependente do Senhor na sua vida. E saber colocar o Senhor em todas as circunstâncias à frente de tudo. Ainda que Ele não te responda no primeiro momento, isso não é o problema.
Se você crê, tem fé, você sabe que ele vai responder. Jabes sabia que o Senhor ia responder ele. Jabes tinha certeza disso. Amém? E olha só. Me preserves do mal. É o quarto pedido dele. Me preserve do mal, ou seja, me guardes do mal, de modo que não me aflija. Como ele sabia de todas as aflições, e ele certamente foi julgado pelas aflições que ele provocou no nascimento dele, agora ele fala assim, que esses mal não me aflijam, que eu não sofra essas mesmas aflições. Olha que interessante, Mateus 16, quando falar da oração do Pai Nosso, fala assim, não me deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Olha a semelhança. Algumas versões falam assim, não me induzas à tentação. O Senhor não tenta e não pode ser tentado. A palavra tentação no original, ela traz duas vertentes. Ou dependendo do texto, ou ela é colocada como a tentação do modo maligno, provocado pelo mal para te derrubar, ou as provações que vêm da parte de Deus. Aí cabe nós entendermos o texto, tá? A raiz do grego é a mesma, tanto no Antigo como no Novo Testamento ela vai trazer a mesma raiz. Então vocês veem que não me induzas à tentação. Jabes já sabia essa oração lá atrás. Jabes já fez praticamente a mesma oração lá atrás. Jesus ensinou isso, é assim. Ele orou, olha só, interessante. Nas entrelinhas, se você observar, ele orou. Primeiro, ele pediu a presença de Deus na vida dele. A primeira coisa, Deus na minha vida, a mão do Senhor sobre mim. Segundo, as bênçãos materiais, que alongues o meu território. Eu quero expandir, eu quero crescer, sabe? Não tem problema você buscar em ser rico. Seu comércio, a sua empresa, você hoje trabalha, mas amanhã você quer ser um profissional liberal. Não há problema nenhum nisso. O problema é onde está o seu propósito com tudo isso. Se o seu propósito é crescer, mas crescer a sua arrogância, crescer e abandonar aquilo que o Senhor tem na tua vida. Se o Senhor tiver um grande propósito na tua vida, você pode esquecer, você vai se matar a vida inteira e não vai chegar lá. Mas por que Deus não me abençoa? Olha os teus propósitos, olha os teus caminhos, olha os teus feitos. Quando fala, guarda o teu pé quando entrarem na casa do Senhor, não está falando para você olhar onde você pisa. Está falando de tudo aquilo do seu trajeto. Está falando de caminhada. É disso que está falando, guarda o teu pé, guarda o que você faz, cuida daquilo como você faz as coisas. Nós temos que tomar cuidado com tudo aquilo que fazemos, defraudamos pessoas, mentimos para pessoas, não podemos, enganamos, permitimos falcatruas por um bem-estar nosso. Nós temos que tomar cuidado com essas coisas. Isso não é a vida. E aí depois ficamos questionando a Deus, ou vemos aqui procurar o pastor, a pastora, o que está acontecendo na minha vida? Quando a gente vai investigar a vida da pessoa, falamos, vamos limpar isso aí, porque tem muita bagunça. Depois a gente pergunta para Deus como vai fazer, mas se não limpar, depois a gente entra e conversa. E terceiro, bênçãos espirituais. Me preserve do mal, de modo que ele não me aflija. Você vê, ele orou nesses 3 propósitos, oração simples, 3 coisas bem simples, né, irmão? Não foi um negócio, nossa, aquelas orações, não adianta eu querer aprender como Daniel, vou fazer como Daniel, vou orar 3 vezes por dia. Só que Daniel, ele tinha um propósito, ele orava, sabendo que mesmo que ele pudesse ser punido, ele orava por Jerusalém. Ele estava orando para que Deus restituísse a cidade dele, restituísse a nação dele. Ele tinha um propósito que era o propósito de Deus. E é isso que nós temos que tomar cuidado com os nossos propósitos que nós estamos fazendo. Se estamos fazendo que nem a sanguessuga, só pedindo e cadê o propósito disso? O propósito disso é só eu ter uma vida regalada? E vida abundante, vocês têm que tomar cuidado, que vida abundante não é vida de milionário. A palavra vida abundante quer dizer vida abastada, vida suficiente. Aquilo que você pode ter suficiente na tua vida, de maneira que até que sobre. Mas isso é vida abundante em todos os sentidos. Como eu disse, não há problema em você querer ser rico. Deus não vai te condenar por isso. Mas veja como você faz para chegar até lá. Esse é o problema. E se é propósito de... Se não for, irmão,
Não adianta você ficar jogando no jogo do bicho. E vamos lá, né? Não precisa nem comentar isso aí, né? Porque, irmão, e Deus lhe concedeu o que ele havia pedido. Final do versículo 10. Deus lhe concedeu, simples assim. Mas por quê? Primeiro, era homem de oração. Seu propósito principal era com Deus. Ele sabia que o final poderia ser diferente. Estou lendo o contrário. Ele sabia que o final poderia ser, isso mesmo, diferente do começo. Aquele que causa dor, aquele que é julgado pelas aflições que causou na vida da família, ele falou, mas não preciso terminar assim. Eu estou começando falido, eu estou cheio de problemas, mas não quer dizer que minha vida tem que terminar desse jeito. Hoje eu estou enfiado nesse fundo de poço, mas amanhã minha vida pode ser diferente. Eu vou mudar, mas eu vou mudar a partir do momento que eu tiver um propósito. E propósito, irmão, eu tenho um propósito de caminhar, eu tenho que caminhar. É seguir esse propósito, é enfrentar com lutas, é enfrentar com dificuldades, mas não mudar. Quem tem propósito não muda. Quem tem propósito, a visão dele é o propósito, não é os problemas, a dificuldade. Se você quer vencer barreiras, mas fica olhando por problema, você nunca vai enxergar nada além disso. Porque eleva os meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? Só que o Senhor está acima dos montes. O Senhor não está nos montes. De onde me virá o socorro? Acima dos montes. Os montes podem ser apenas a dificuldade, pode ser apenas uma barreira na sua vida. Eu passei 1 ano e 8 meses desempregado. Fiz que nem Paulo. Aprendi a ter tudo, mas teve dia que eu aprendi a não ter nada em casa. Você olhar para tua filha ir para a escola e sem café, sem nada. Nada, não tinha nada. Aí eu tenho que orar, Senhor, prepara alguma coisa lá, porque aqui em casa não vai ter. E o Senhor sempre cuidou, o Senhor me abençoou. Foram 1 ano e 8 meses que eu fui muito abençoado, aprendi muito com Deus. Irmão Edson, que eu não sei se ele é da família da irmã Velci, agora eu não lembro mais, irmão Gerson. Tá? Filho da irmã Velci, né? Irmão Edson pregou aqui uma vez, ele disse, eu estava desempregado, comecei a ficar desempregado. Irmão Edson falou assim, tem alguém aqui que o Senhor vai ensinar algo na vida dele. É hora de ensinar e você vai aprender. Eu estava começando a ficar desempregado. Estava começando o período de 1 ano e 8 meses. Saí na rua com os currículos e o Senhor falou assim, eu fechei as portas para você. Eu falei, Senhor, eu vou distribuir currículo assim mesmo, porque quem me vê dentro de casa vai pensar que eu sou vagabundo. Então, a porta está fechada, mas me deixa distribuir currículo à vontade por aí. Não estou tentando ao Senhor. E saía. Entrei por uma rua que eu conheci, lá não tinha empresas nenhuma, mas tinha uma igrejinha da Assembleia de Deus e uma placa. É hora de ensinar, é hora de aprender. Foi uma bênção na minha vida. Eu guardei aquilo e falei assim, eu vou aprender. Passei as maiores dificuldades. A igreja aqui naquela época, nossa, irmão Jesus, irmã Ieda, irmã Perpétua, irmão Raimundo, tanta gente, irmão, que não estão aqui mais com a gente, mas que, nossa, foram bênçãos na nossa vida. O irmão Manuel, então nem se fala. Manuel era um amor, entendeu? E o Senhor abençoou minha vida, eu consegui passar e aprender. O problema é quando você está nessa prova e você não quer aprender. Você quer passar a prova, mas você não quer aprender o que está acontecendo. Às vezes é uma presepada sua que você aprontou. Você tem que aprender com isso para que você não faça de novo lá na frente. Jabes não tinha esse problema, com certeza. Por isso que fala assim, ele creu que o final dele poderia ser melhor do que o começo da vida dele. Além da atitude de totalmente que demonstrava a dependência de Deus, que ele começou com Deus, falou, não, primeiro é com Deus, porque sozinho ele sabia que ele não era nada. Ele cria na bênção de Deus, que essa bênção ia fazer toda a diferença na vida dele. Para nós estarmos encerrando, tá? Efésios 3:20 diz assim, Efésios 3:20, ora, aquele que é capaz de fazer tudo
muito mais abundante, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Paulo aqui, nessa oração do 16 até o 20, Paulo está fazendo uma oração ao Pai. É comum todas as orações apostólicas, você vê a oração ao Senhor, a Jesus. Mas aqui ele faz uma oração direto ao Pai, ele pede ao Pai. Tanto é que ele fala no versículo 10, a riqueza da glória do Pai. Que nos concede que sejamos fortalecidos pelo Espírito Santo em nosso interior. Irmãos, não extingais o Espírito Santo. Muitas vezes, coisas que nós fazemos no oculto, nós afastamos o Espírito Santo de nossas vidas. E aqui vai falar, se você ver, que as riquezas da glória do Pai vão vir na sua vida através do Espírito Santo. Não, falou assim, ó, o Deus me abençoando, que Jesus e o Pai não tem importância. Não, filho, é a Trindade. Você vai ter que seguir, é o fruto do Espírito, é o amor de Cristo e as bênçãos do Pai. Você vai ter que ter os três juntos, não vem um separador. O sol não vem sozinho sem a luz e o calor, vem os três. Então você tem que tomar cuidado com isso. Que pela fé reside permanente em nós. É pela fé. Jabes tinha essa fé. Lembrar que no Antigo Testamento a salvação não era pelo sacrifício. O sacrifício na lei mostrava apenas a condição de pecado do homem. Mas se o homem não tivesse a fé em Deus e a obediência a Deus, ele ia oferecer sacrifício todos os anos. Todos os anos é um cabrito que morria à toa. Tanto é que chegou em Isaías capítulo 1, Deus falou, basta, eu estou cheio desse sacrifício de vocês. Por quê? Porque ninguém mudava. Não havia mudança. Então, para que haja mudança, é fé, obediência. E para nós, a ação do Espírito Santo na nossa vida. Sem o Espírito Santo, meu filho, você não vai a lugar nenhum. Você fica batendo cabeça de tudo quanto é lado. Você quer ver uma coisa interessante? Nós cantamos muitos hinos, mas muitas vezes observamos pouco as letras, guardamos pouco a letra, não permitimos que a própria letra muitas vezes pode falar conosco. Sabe, cantamos, pulamos, aí fala, mas o que o hino falou? Não sei que foi gostoso o hino. E não é assim. Gerson Rufino, ele tem uma letra que eu gosto muito, eu gosto de Gerson Rufino, chamada Reconstrução. Olha esse verso. Espírito Santo, minha casa é pequena, é fraca a estrutura para você morar. Mas pode mexer na estrutura, amplia o ambiente para fazer morada. Pode começar essa obra, reforma a casa, tira tudo que é velho, clareia a casa. E se preciso for, reforma. Pode quebrar tudo para fazer morada. Sabe que nós temos, muitas vezes, se nós olharmos, né, que a pastora falou ontem, olha para dentro de você mesmo, que nem Sócrates falou, conhece-te. Será que muitas vezes eu vou ter essa cara de pau de olhar para mim, olhar no espelho e não esquecer mais daquilo que eu vi e falar assim, eu preciso mudar. Eu posso orar e falar, Espírito Santo, entra e quebra tudo, muda tudo, que está tudo errado. Será que eu posso ter a sinceridade de chegar a fazer uma oração dessa? Senhor, muda tudo aqui, ó, está tudo errado. Eu não estou chegando a lugar nenhum, eu estou nadando em círculo, entendeu? Então não dá certo, Senhor. Muda tudo. Será que eu posso fazer? Muitos vão falar assim, irmão, mas sabe que aí é que eu tenho aquele problema. Sabe, irmão, mas é que tem aquilo. Então, meu filho, você vai ficar nadando na praia a vida inteira. Você não vai chegar a lugar nenhum. Você vai estar água no tornozelo a vida inteira. O amor de Cristo, esse versículo fala, o amor de Cristo, ele é a base das nossas vidas. Se nós não tivermos o amor de Cristo, não vem com essa conversinha, nós temos a mente de Cristo. Mentira. Você não consegue praticar o amor com todo mundo, tem raiva de um, não perdoa o outro, então não tem o amor de Cristo. Quem não perdoa não tem amor de Cristo. Porque não é questão de ser obrigado, é questão de sentimento, é questão natural. Sabe, você guardar mágoas, uma pessoa te repreender, né? Uma vez as pessoas ficaram assim para mim, dentro de uma sala de aula, porque a professora me repreendeu por uma frase errada que eu falei, e ela era extremamente exigente com o português.
Eu vacilo muito, né? Quer dizer, eu mal sei falar o português, quanto mais falar uma língua diferente, né? Aí ficou todo mundo olhando, a professora percebeu. Falou, vocês estão estranhos porque o jeito que eu falei com ele, para mim foi normal. Eu corrigi o que eu falei. Ela falou assim, por que, irmão? Ele falou assim, porque eu não tenho problema de ser corrigido. Eu não tenho problema do pastor, a pastora chegar e me falar assim, não gostei do que você fez. Ótimo, como é que eu tenho que fazer? E tem gente, simplesmente que o irmão olhou de lado e falou assim, esse irmão aí, eu não gosto dele, porque você viu, ele não olhou para mim, ele não me cumprimentou, ele não fez isso. Gente, vamos parar de picuinha. O amor de Cristo excede. O texto aqui fala a largura, a altura, a profundidade, o comprimento. Isso, o amor de Cristo é isso, mas não está limitado entre quatro paredes. O amor de Cristo não pode ser quando você está só aqui dentro desse templo. O amor de Cristo, ele é a largura infinita, é a altura infinita, é a profundidade infinita, é o comprimento infinito. Esse é o amor de Cristo nas nossas vidas. Não importa aonde estejamos, com quem estejamos, por quem estejamos. Tem pessoas que, o meu pastor na outra igreja, ele falava um negócio. Tem pessoas que dá azia até em gato. Tem pessoas difíceis. Não quer dizer que todas as pessoas eu vou ter comunhão. Uma coisa é eu amar a pessoa, respeitar as pessoas e não ter nenhum problema com ela. Outra coisa é eu querer ter comunhão. Ainda mais se for ímpio, se for aquele que tem vida torta. Não. Eu amo, eu respeito, se precisar, estou junto, mas comunhão é outra coisa. Comunhão é com salvos em Cristo Jesus. Se eu estou errado, pastor? Para terminar, nós estamos terminando, irmão. 1 Coríntios 2, 9 e 10. Nem os olhos viram, nem os ouvidos ouviram, nem jamais penetrou ao coração humano. É o que Deus tem preparado para os que o amam. Mas Deus nos revelou pelo Espírito Santo. Então, meu filho, se você é aquele que só ora a Jesus como dá, então você começa a pensar que para que essas orações te alcancem, o Espírito Santo tem que estar junto com você. O Espírito Santo tem que fazer morada na tua vida. O Espírito Santo tem que andar contigo. Você tem que abrir os teus ouvidos e ao invés de fazer que nem o Salmo 1, né? Bem-aventurado é o varão que não anda segundo conselhos de ímpio, não se detém caminho de pecadores e não se assenta à roda de escarnecedor. É um dos textos que eu mais gosto na Bíblia, que ele é mais completo. Praticamente ele resume a Bíblia toda ali dentro, se você analisar no profundo. Quem são os meus conselheiros? Caminhos de quem que eu estou me dentando? Caminhando. Estou caminhando junto com quem? Rodas. Na empresa, seja no trabalho, seja na vizinhança, seja na família. Rodas, que tipo de rodas que eu me assento? Eu sou escarnecedor lá? Eu sou negligente lá? E eu sou santo aqui? Essas coisas não atrapalharam a vida de Jabes. Coração limpo, vida limpa. Tanto é que quando ele colocou a oração na mão de Deus, Deus toma. A diferença, você vê, de uma pessoa que muitos em Israel que tiveram, o próprio Eli, o sacerdote Eli, Samuel, os filhos dele acabou se perdendo também. Ele era sacerdote, mas deixou a família se perder por negligência. Não foi por escolha lá, depois dos 30 anos, o filho faz a própria escolha, ele com Deus, você caminhou com ele até os 30, se depois dos 30 ele se perdeu, ele já é uma pessoa que responde por si. Mas você não foi negligente. É isso que nós temos que tomar cuidado de não sermos negligentes. Com nós em primeiro lugar. Amar a Deus sobre todas as coisas, ao teu próximo como a ti mesmo. Para você amar o teu próximo, você tem que amar você primeiro. Ao teu próximo como a ti mesmo. Você tem que fazer na tua vida por você. Não adianta doente querer ajudar outro doente. Não dá. O cara tem que estar bom, meu filho. Você tem que estar bom. Se você quer ajudar, a mãe quer fazer. Se você não tiver melhor que aquela pessoa, podem cego guiar cego. Cego não guia cego. Vai os dois cair. Vai os dois tropeçar.
tomar cuidado com essas coisas, amém? O amor de Deus, ele é livre, ele é desinteressado, ele é longânimo e ele é santificador. Temos que ter, em primeiro lugar, o amor de Cristo em nossas vidas. E lembrando que o amor de Cristo, ele é a base. A fé é esse alicerce. É arraigados, ou seja, enraizados. Quando fala no versículo. A sua autoridade, ela é firme, ela é perfeita, ela é crescente, ela é estável. Se eu tiver esse amor, essa fé realmente limpa, pura no meu coração, com certeza você vai ter autoridade espiritual na tua vida, você vai ter firmeza, ela vai ser perfeita, crescente, estável, não vai ser vacilante. Hoje eu estou com Cristo, amanhã eu estou, não sei, não pode, não é vacilante. Amém? Que Deus abençoe a oportunidade. Eu agradeço, fiquei feliz de rever todos vocês aqui. Que Deus abençoe a oportunidade, pastor. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos nos colocar em pé, vamos ser agradecidos ao Senhor. Você que ainda deseja receber uma oração neste culto, nossos presbíteros estarão aqui orando por você. Amém? Senhor nosso Deus e Pai, é no nome de Jesus Cristo, Senhor, que nós te agradecemos, ó Deus. Te agradecemos pelo privilégio de te louvar, te agradecemos pela tua palavra, Senhor Deus, que veio para os nossos corações. Ó Pai, dá-nos uma semana de bênção, dá-nos uma semana de vitórias, leva-nos de volta para os nossos lares, abençoados e guardados pelo Senhor, que a tua boa mão nos conduza, que a graça do Senhor seja sobre a nossa vida, dá-nos um domingo, Senhor Deus, um restante de domingo abençoado, em nome de Jesus, amém. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Santo Espírito do Senhor sejam derramados sobre as nossas vidas, hoje e para todos sempre, amém. Se me ouvir, conhecer e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez que eu já ouvi Deus falar. Tu és por quem